Bom dia a todos. Vamos hoje mais uma aula matemática usando o nosso livro Apps de Luiz Roberto Dante e a editora Ática, matemática do quinto ano, ensino fundamental. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre os polígonos. O que são polígonos? Polígonos nada mais é do que figuras representadas por segmentos de retas. Então aqui, nesse primeiro desenho aqui, nós temos, nós temos um polígono. Por quê? Porque nós temos um quadro e este quadro, ou uma moldura, como se falar, ele é representado por segmento de retas. Então, nós temos aqui, ó, indo para a nossa direita, descendo, voltando para a nossa esquerda e subindo, nós temos segmento de reta. Por isso que nós damos o nome de polígonos. Polígonos são todas as figuras representadas por segmentos. Bom, nós temos vários tipos de polígono, como o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, que são 7 lados, o decágono, que são 10 lados, octógono, que são 8 lados, icoságono, que são 20 lados, eneágono, que são 9 lados, e assim sucessivamente. Para cada figura, de acordo com as suas quantidades de lados ou segmentos de retas, elas possuem um nome. Bom, nessa figura aqui, nós temos o bombolê. O bombolê dá a ideia de um contorno, como também o retângulo aqui nos dá ideia de contorno. Só que, qual a diferença? Este é um polígono e este não é um polígono. A diferença entre os dois é que esse aqui, o retângulo, ele é composto por segmentos de retas e o bambolê, ele é um círculo. Então, ele não é representado por segmento de retas. Bom, vamos lá. Nessa primeira questão, que é a questão 1, eu quero saber de vocês quando é que a gente pode chamar uma figura de polígono. Vocês já viram em aulas anteriores, no ano passado, quarto ano, enfim, sobre polígonos. Então, eu quero que agora vocês me inscrevam. Lógico que vocês não vão entrar em contato com a turma, enfim, para descrever o que é um polígono. Na questão 2, vocês vão fazer o quê? Na questão 2, vocês vão identificar, marcar nesses quadrinhos aqui, quais figuras representam polígono. Tá? Então, vocês vão olhar se a figura tem ou não tem segmento de retas e vai marcar quais são os polígonos dessas figuras. E aqui, a gente tem uma figura aqui que está representando aqui o lado da figura geométrica. Aqui nós temos as vértices, que é o ligamento entre um ponto e o outro da figura. Nós temos aqui a face, só que a face aqui não poderia estar representada se nós tivéssemos aqui uma figura em 3D para a gente analisar as faces. Como esta figura aqui é em 2D, a gente só está vendo um lado dela. Tá? Então, nós só estamos mostrando o lado e
a veste. Nós não estamos mostrando as arestas, né? A gente não consegue mostrar aqui as arestas porque não tem ligamento aqui de outras linhas para a gente fazer uma figura em 3D. Você já estudou também que todo polígono tem lados, vértices, e que os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados deles. Vamos recordar? Complete. Então aqui na questão 3 vocês vão ver aqui os polígonos. Quero saber aqui a quantidade de lados. Você já tem a quantidade de lados. E aqui vocês têm a quantidade de vértices. Agora eu quero que vocês dêem nome a cada polígono que vocês têm aqui. Dúvidas? Pesquisem. Tipo de polígonos ou nome de polígonos lá no Google que vocês encontram, tá? Se vocês não conseguirem fazer diretamente observando as aulas anteriores. Na página 48, eu quero também que vocês façam uma pesquisa usando o Google para descobrir o nome de cada polígono que nós temos aqui, com 7 lados, com 10 lados, com 8 lados, com 20 lados e com 9 lados. Lembre que eu já falei sobre eles no início da aula. Tá? Na questão 5, eu quero que vocês prestem bem atenção também. 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mãos. Qual é o total de cumprimentos? Você conhece esse problema? Ele pode ser resolvido com auxílio da geometria? As pessoas podem ser representadas pelos vértices de um quadrado e cada aperto de mãos pode ser representado por um segmento de reta. Faça um desenho e confira a resposta dada. Então, vocês aqui na questão 4, vocês ficam lendo quase palavrinha por palavrinha, né? Parece até que eu estou soletrando, mas é para que vocês entendam o contexto da questão. Bom, na verdade, se eu tenho aqui 4 pessoas e houve um cumprimento de mãos, quantos cumprimentos aconteceram? Então vocês podem dizer tantos cumprimentos. Aí vocês põem aqui embaixo a quantidade de cumprimentos que aconteceu. Tá? Agora, eu quero saber o total de segmentos de retas. Então me dizer qual é o total de segmento e se vocês já sabem quantos comprimentos são, então vocês vão dizer quantos segmentos de reta vocês têm. Tá? É para pensar. Bom, gente? Então são 2 respostas na questão 5. Na questão 6, diz assim: atividade oral em grupo. Toda a turma. No ano anterior, você viu o que é uma região poligonal. Analise as regiões planas abaixo para se lembrar. Troque ideias com os colegas, desenhe mais um exemplo para cada caso e, depois, escreva o que é uma região poligonal. Então, vocês vão estar dizendo aqui quais são as regiões poligonais que vocês têm aqui. Nós temos aqui as regiões poligonais
E nós temos as regiões que não são poligonais. Então eu quero que vocês digam para mim o que é uma região poligonal. Então vocês vão responder aqui embaixo o que é uma região poligonal. Porque se vocês pararem para analisar desde lá de cima, do início que a gente começou a aula, eu estou falando para vocês que regiões poligonais, elas são regiões formadas por quê? Por segmentos de reta. Eu tenho um segmento de reta, eu tenho outro segmento, eu tenho outro segmento de reta, eu tenho mais um segmento de reta e um segmento de reta. Ó, fui para a minha direita, um segmento de reta, continuei em frente para a direita, segmento de reta, desci, vim para a minha esquerda, também um segmento de reta, e subi com segmento de reta. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho três figuras, todas três com segmentos de reta. E regiões que não são poligonais, porque ela não tem segmento de reta. Se vocês, eu vou tentar contornar essa figura aqui, está muito claro. Ó, se vocês perceberem aqui, ó, esta figura, ela não tem o segmento de retas, ela tem curvas. Essa aqui, ela tem segmento de reta aqui, mas no seu restante do seu contorno não se tem o segmento de retas. E aqui eu também tenho um círculo e não tenho um segmento de retas. Então, por isso que eu estou pedindo que vocês relembrem que é uma região poligonal. Vocês vão descrever o que é uma região poligonal aqui embaixo. Vamos para a página 49. Na página 49, nós vamos estar falando de reta, semi-retas e segmentos de reta. Então, presta atenção aqui neste quadro. Imagine o segmento de reta AB, prolongando-se indefinitivamente dos dois sentidos. Por exemplo, eu tenho aqui um segmento de reta. Se eu estou aqui na cidade A e vou para a cidade B, o que é que acontece aqui comigo? Eu tenho um segmento de reta. Se eu venho daqui para cá, eu tenho um segmento de reta. O segmento de reta é AB. Se eu estou aqui, dizer que aqui é a cidade B e venho para a cidade A, eu tenho o segmento de reta BA. Tá? Então, AB ou BA, eu tenho aqui o quê? Um segmento de reta. Então, eu tenho aqui que ela pode ser contínua para cá ou para cá, independente. Então, nós não temos paradas. Aqui, uma reta, segmento de reta, do ponto A ao ponto B e ponto B ao ponto A. E acabou. Essa figura que você imaginou é uma reta. O desenho é apenas uma representação dela. Indicamos essa reta assim, como eu falei para vocês, AB ou BA. Então, nós temos aqui um segmento de reta. O que acontece? O que acontece aqui? Observe pontos R, P, S e H nas posições indicadas. Depois trace as retas RP e SH usando uma régua. Então, vocês vão pegar uma régua e fazer esse ligamento aqui entre RP e entre H e S, que são dois segmentos de reta que vocês têm aqui. Na questão 2, vamos estar falando sobre a semi-reta. Trace uma reta com lápis preto. Marque sobre ela um ponto A. Trace em vermelho uma das duas partes da reta dividida por A. Marque o ponto B na parte vermelha. Então, o que é que acontece? Se vocês pegam e percebam que
existe um prolongamento, nós temos semi-retas. Presta atenção aqui. O ponto A é a origem dessa semi-reta. A parte da reta que você traçou em vermelho, incluindo o ponto A, é uma semi-reta. Ela é indicada assim, AB. Prestem bem atenção. Se vocês pararem para analisar, nesse momento a gente terminou de ver o que? A gente terminou de ver as retas, que são retas, são pontos de ligação, por exemplo, de AB e entre BA, por exemplo, como se fossem duas cidades, cidade AB e a outra cidade de BA. Fui e voltei. Na semi-reta, eu tenho um ponto de origem. Por exemplo, vamos ver aqui. Se eu tenho uma reta aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Se eu tenho essa reta aqui, eu tenho como ponto de origem o A. Eu tenho um ponto A. Esse A aqui meu ficou assim porque não dá para cortar aqui, tá? Eu tenho aqui o ponto A. E eu tenho aqui ponto B. Mas eu tenho a capacidade de prolongamento desta reta. Então, eu tenho um ponto de partida, o ponto A. Depois eu tenho o ponto B, eu poderia ter o ponto C, o ponto D, o ponto E. Eu tenho o quê? Um segmento de retas. Cada segmento, eu posso dizer que eu tenho o quê? Uma semi-reta, porque ela partiu de um ponto de origem e deu continuidade ou não. Se eu tiver aqui ponto A e ponto B, mas a minha reta ela dá prolongamento. Então, eu tenho aqui uma semi-reta. Por exemplo, vamos lá. O ponto A é a origem dessa semi-reta. Fechou? A parte da reta que você traça em vermelho, incluindo o ponto A, é uma semi-reta. Ela é indicada assim, AB. Então, eu tenho a semi-reta aqui, AB. Então, eu tenho, deixa eu pegar aqui esse. Deixa eu pegar esse recurso aqui. Um minutinho. Eu tenho aqui, nesse espaço aqui, eu tenho A. Vamos fazer aqui B. Deixa eu pôr esse A aqui maiúsculo. Eu tenho aqui AB, eu tenho um segmento de reta. Mas se entre o ponto A e B existe, se eu não vai dar para fazer, eu acho fazer na frente do B aqui. Eu tenho a continuidade da minha reta aqui, eu tenho o que? Eu tenho uma semi-reta. Eu tenho de A a B, mas eu não vou voltar, porque AB eu tenho um segmento, uma semi-reta, de B a C eu tenho outra semi-reta e assim sucessivamente. Sempre no segmento de reta, ela tem que haver o que? Ela tem que haver o prolongamento. Sempre eu tenho um ponto de partida e aí eu vou direcionando ela a quantas semi-retas eu quero fazer. Bom, a imagem representada para a reta e o segmento de reta que se prolonga indefinidamente.
em ambos os sentidos. A representação da reta é a figura resultante deste prolongamento. Então, eu tenho aqui a reta PQ, por exemplo. Então, vou do ponto P para o ponto Q, ou da cidade P para a cidade Q, e volto da cidade Q para a cidade P. Então, eu tenho a reta PQ e QP, né, que a gente representa desse formato. É igual aqui, ó. Observe os pontos M, X, C e E. Depois trace as semi-retas MX e C e E, usando uma régua. Então, o que é que acontece? Vocês têm um ponto de origem aqui, M e X. Então, eu tenho um ponto de partida aqui, que é M. Eu vou até X e sigo com o prolongamento. Ponto de partida é M. Eu vim até X e dou o prolongamento. Eu tenho o que aqui? Eu tenho uma semi-reta. Eu tenho aqui, nessa figura aqui, o prolongamento. Qual é o meu ponto de partida? Eu estou falando para traçar o quê? Semi-retas. Então, eu tenho que ter um ponto X de partida. Então, a semi-reta entre C e E é C. Então, eu vou passar por E e continuo o prolongamento da minha reta, tá? Para o lado que eu estou dando sequência. Meu ponto de partida e meu ponto final é E, e depois ela vem com o prolongamento. No caso, eu vou tentar fazer aqui com este recurso aqui. A posição não vai dar. Posso usar esse outro recurso aqui para a gente, para mais ou menos vocês terem uma noção. Aqui, como a gente fez aqui, eu poderia fazer aqui, por exemplo. Se eu pego aqui e venho direto, ó, mas fique certo. Não ficou bem certo não, né? Agora não arrumou não. Então eu tenho aqui o ponto de partida, que é o C. Eu tenho o ponto de chegada, que é o E. Só que aqui eu dei o meu prolongamento na mesma direção. Eu não dei o prolongamento antes do C, só em seguida, C, E e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui um semi-reto. Bom, vamos lá. Na página 50, em cada figura escreva se é uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, vocês têm três figuras aqui. A figura A, a figura B e a figura C. Quando a gente observa essas três figuras aqui, a gente pode observar o quê? Que na reta eu tenho um prolongamento dos dois lados. Eu tenho aqui uma reta, tá? Observe que a minha linha passa dos pontos para a direita, para a esquerda e para a direita, entre E e F. Eu tenho aqui um ponto de partida onde o prolongamento da reta está só de um lado. Tá vendo aqui? Então, eu tenho aqui uma semi-reta. Eu tenho um prolongamento após o ponto. Eu não tenho dois prolongamentos. E aqui, na letra C, eu tenho segmento de reta. Por quê? Ela não prolonga nem de um lado nem do outro. Eu tenho o segmento de reta entre P e Q e entre Q e P. Tá? Sempre vocês utilizam, no caso aqui, quando eu tenho uma reta, segmento de reta, o que é que eu vou ter que fazer, gente? Presta bem atenção aqui na questão 4. Ó, neste caso aqui, se eu tenho uma semi-reta, por exemplo,
eu tenho que colocar as letras em maiúsculo e um tracinho em cima com um triângulozinho na ponta aqui, ó, indicando o segmento da reta. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma representação de uma semi-reta, tá? Aqui, MR, eu tenho uma representação de uma reta, porque existe o prolongamento para a minha esquerda e quanto prolongamento para a minha direita. Não está marcando, mas as retas, ó, a ponta da reta está indicando, ó, segmento, que é o prolongamento para cá e para cá. Eu tenho uma reta. E aqui, no PQ, eu tenho um segmento de reta, porque não tenho prolongamento para nenhum dos dois lados. Então, eu quero aqui que vocês desenhem uma semi-reta aqui, uma reta aqui e um segmento de reta, representando pelas letras que estão aqui. Ó, vamos lá. Dando continuidade à questão 4, diz assim: trace uma semi-reta de origem em um ponto. Qual é o ponto? Ponto M. E que passe por um ponto P. Depois responda. Como é representada essa semi-reta? Então vocês vão dizer como ela é representada, tá? Na questão B, eu tenho MP e PM. Representam a mesma semi-reta? Justifica. Eu quero saber se MP e PM representa a mesma semi-reta. Vocês vão dizer se sim ou se não. E o porquê? Ó. Bom, vamos lá. Marque dois pontos. Não. Marque um ponto M e trace algumas retas passando por ele. Depois, responda: quantas retas podemos traçar passando pelo ponto M? Então, se nós pararmos para pensar, se eu tenho aqui o ponto M aqui, e eu vou traçar reta assim, 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 quantas formas eu quiser. Então, quantas retas eu posso estar traçando pelo ponto M? Então, vocês fazem vários segmentos de retas, depois diz quantos vocês podem fazer. Será que vocês podem fazer 5, 10, 20, 100, 1000? Então, pensem um pouco. Na próxima questão aqui, está marcado aqui, o número, página 50, marque dois pontos distintos, C e D, e trace uma reta passando por eles. Pois, responda: existem quantas retas passando ao mesmo tempo? Então, nessa ligação aqui das retas CD, quantas linhas vão passar por eles? Sempre aquela questão. Por quê? Sempre nós temos que pensar. Bom, vamos para a página 51. Retas paralelas e retas concorrentes. Prestem bem atenção. Imagine um bairro em que as ruas fossem retas, como estas no mapa ao lado. Aqui é um mapa, tá, gente? O mapa das ruas. Escreva se elas se cruzam ou não
quando observadas duas a duas. Então vocês vão estar observando, por exemplo, essa e essa. Há um cruzamento. Essa com essa, há um cruzamento. Essa com essa, há um cruzamento. Então vocês vão estar observando se há cruzamento nesse mapa. Tá? Presta bem atenção. Só que vocês têm que analisar de duas em duas. Como aqui, ó. Rua Pardal e a Rua Canário. Elas se cruzam. Rua Sabiá e a Rua Pardal. Elas se cruzam. Vocês vão dizer se elas se cruzam ou não se cruzam, e assim sucessivamente. Em matemática, diz-se que duas retas de um mesmo plano não se cruzam, e o mesmo quer dizer que elas são retas paralelas. E dizer que duas retas cruzam é o mesmo quer dizer que elas são retas concorrentes. Então, qual é a diferença de retas paralelas e retas concorrentes? As retas paralelas, elas não se cruzam entre si. E as retas concorrentes, elas fazem o cruzamento pelo mesmo ponto comum. Vamos voltar aqui. Aqui, se eu parar para pensar entre a Rua Tico Tico e a Rua Bem-TV, eu tenho, na verdade aqui, retas paralelas. Eu tenho a Rua Tico Tico paralela à Rua Bem-TV. Do mesmo jeito que eu tenho a Rua Canário, ela é paralela à Rua Pardal. Por quê? Elas não se cruzam entre si. Agora, eu posso dizer que as retas concorrentes, elas estão no mesmo plano e tem um único ponto em comum. E é o ponto em comum entre as retas concorrentes? São os cruzamentos. Por exemplo, aqui, ó, a Rua Sabiá, ela tem um ponto único, onde ela se cruza aqui. Aqui, esse centro aqui seria um ponto único. E a gente diz o quê? Que nesse caso aqui, nós temos uma reta concorrente. Porque, olha, Tico Tico cruza com a Sabiá. Também nós temos aqui a Rua Canário, ela cruza aqui com a Rua Tico Tico. E também ela cruza com a linha, com a Rua Sabiá. Então a gente tem que estar prestando bem atenção quando as retas são paralelas e quando elas são concorrentes. Elas são concorrentes quando elas cruzam uma com a outra. E elas são paralelas quando elas estão lado a lado, à minha direita ou à minha esquerda, acima ou abaixo. E elas não se cruzam. Já as linhas concorrentes, elas cruzam, elas têm um ponto X, né? Um ponto único onde elas se encontram. Vamos lá. Nós temos aqui as retas A e B, que são paralelas, e as retas R e S, que são concorrentes. Então, como eu falei lá em cima no mapa, quando elas se cruzam, elas são concorrentes. Então, R cruzou com S. E ela tem aqui um ponto X, um ponto único. Aqui nós temos duas retas paralelas e uma não cruza com a outra. Observe o mapa da atividade 1
que é o que eu mostrei para vocês há pouco, que é este mapa aqui, tá? Esse mapa aqui. Observe ele e escreva o nome de ruas que representam retas paralelas e retas concorrentes. Então, vocês vão dizer quais são as ruas que apresentam, que mostram retas paralelas e que mostram retas concorrentes. Você escreve o nome das ruas que tem retas paralelas aqui e o nome das ruas que tem retas concorrentes aqui. Então, por hoje, nós vamos parar aqui na página 51 e a próxima aula a gente continua. E um bom dia a todos.